Vou partilhar a tela com vocês. Então, na aula passada a gente não pôde fazer, né, porque teve problema de conexão. Hoje retomamos a aula. Se houver algum problema enquanto eu falo, vocês falem no som, tá? Que eu não olho mais a tela aqui do chat. Pode ser que eu estou falando e vocês não estão me vendo mais, tá? Hoje, a aula de hoje eu preparei a gente fazer o estudo sobre oscilações, iniciar, né? Oscilações livres, né? A gente vai ver oscilação forçada e oscilação amortecida, mas hoje a gente vai começar com oscilações livres, ou seja, sem amortecimento e sem força externa, né? Então, o que eu vou fazer hoje é analisar em detalhe o oscilador harmônico unidimensional, né? Eu vou ver em que condições isso ocorre, e depois eu vou extrapolar o caso 1D para o caso 2D, ou seja, analisar o oscilador harmônico em duas dimensões, né? O caso isotrópico e o caso anisotrópico. A isotropia aqui tem que ver com como é que se relacionam as frequências de oscilação em cada direção espacial aqui no plano, né, do movimento da partícula. Mas, basicamente, hoje, oscilações livres é o que eu vou analisar. Então, para eu ter oscilações, para ocorrer um sistema oscilatório, eu primeiro preciso de uma força que dependa explicitamente da posição. Então, no caso unidimensional, eu tenho que a força tem que ser uma função da posição, né? Além disso, ter uma força que depende da posição, né? Eu preciso ter um ponto de equilíbrio estável. No caso aqui, eu vou considerar, para caso mais simplificado, o ponto de equilíbrio estável localizado na origem. Então, mas eu sempre posso mexer a origem do meu sistema de coordenadas de maneira que ele coincida com esse ponto de equilíbrio estável. Do ponto de vista da aula passada, que a gente estava vendo sobre equilíbrio estável e neutro, né? Isso significa que esse ponto x igual a zero, né? Ele é um ponto de mínimo, né? Um ponto de mínimo da função energia potencial. Então, eu tenho uma força dependente da posição e eu tenho um ponto de mínimo. Se isso ocorre, eu consigo fazer uma expansão da força, como função da posição x, né, em torno de x igual a zero. Série de Taylor de novo, né? Então, nós vamos fazer uma expansão em série de Taylor da função f de x. Bom, o primeiro termo da série de Taylor é f0, ou seja, o valor da função em x igual a zero. A gente tem o primeiro termo em x aqui, multiplicado pela derivada da função f, calculada, claro, em x igual a zero, mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, derivada segunda da f, calculada em x igual a zero, e assim por diante. A gente tem todos os termos da série de Taylor da função f em torno desse ponto de equilíbrio estável, que é o x igual a zero. Como o x igual a zero é um ponto de equilíbrio, o valor da função nele, ou seja, o valor da força nele, é nula, né? Porque lembra, ponto de equilíbrio é são os pontos do movimento da partícula onde a força é nula naquela posição. Então, esse termo inicial, esse primeiro termo constante, na verdade, ele é nulo se x0 é um ponto de equilíbrio, né? Em primeira ordem, então, depois que eu me livro desse primeiro termo constante, né, eu consigo ver que em primeira ordem a expansão em série de Taylor da função f em torno do ponto de equilíbrio estável é linear com a posição, certo? Esse tem um x e tem uma constante na frente, que é o valor da derivada da f em x igual a zero. Basicamente, então, em qualquer função que dependa da posição em torno de um ponto de equilíbrio estável, ele vai ter esse tipo de comportamento. É linear com a posição, né? Ou seja, a expressão da força aproximada em torno desse ponto de equilíbrio, né, é basicamente a lei de Hooke, né? Eu tenho uma força que é atrativa, né? Atrativa, e ela aumenta com a distância a partir do ponto de equilíbrio. Quanto mais afastado eu estou, maior é a intensidade da força. Basicamente é lei de Hooke, né? Claro que agora aqui eu estou identificando quem é o tal do K da mola, se eu estou lembrando sistema massa-mola, onde o K é a constante da mola, né? Aqui, quem vai fazer o papel da constante da mola está claro para nós, né? Claro que eu fatorei um sinal menos para ficar exatamente com a cara da lei de Hooke, né? No nosso caso, para essas duas expressões serem iguais, né, eu consigo identificar que o K da mola tem que ser menos a derivada da F relativa a x, né, em x igual a zero, que é positivo definido.
vocês lembrarem, a gente consegue escrever a f como o negativo da derivada da u, né? Ou seja, o k nada mais é que a derivada segunda da u relativo a x em x igual a zero. E a gente sabe que para ponto de equilíbrio estável, o sinal da derivada segunda é positiva, né? Então, o k da mola aqui, na verdade, é uma generalização, né, do valor da derivada segunda da energia potencial em torno desse ponto de equilíbrio, ou no ponto de equilíbrio. Então, o K aqui, que tem a ver com a função energia potencial para essa força, tá bem determinado. Bom, então, se eu tenho aproximadamente uma força que é linear com a distância atrativa em torno do ponto de equilíbrio, eu consigo obter qual é que é a dinâmica da partícula em torno desse ponto de equilíbrio. Eu vou usar a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton me diz que massa vezes aceleração é igual a força, no caso aqui ela é uma força que é atrativa e linear, né? Linear com a posição. Se eu dividir ambos os lados aqui da segunda lei pela massa, eu vejo que aparece um parâmetro aqui importante, né? Que é a razão K sobre M, né? Que a gente pode analisar, se for o caso, mas isso já é feito na física 2, por exemplo, né? Que a quantidade K sobre M, ela tem dimensão de frequência angular ao quadrado. Então, K sobre M nada mais é que a frequência angular de movimento oscilatório, né, do oscilador livre em torno daquele ponto de equilíbrio, né? E aí eu tenho uma equação de movimento, né? Quando eu passo para o outro lado aqui, para a direita, para a esquerda, o termo linear em x, eu tenho, obviamente, uma equação diferencial, né? Eu consigo identificar que essa equação diferencial é de segunda ordem, derivada segunda aqui na posição, relativa ao tempo, né? Ela é homogênea porque o termo constante, ou seja, que não depende das variáveis, da variável dependente, que é x de t, né? Ele é nulo, isso caracteriza uma equação diferencial homogênea, né? E tem coeficientes constantes, tá? Coeficientes constantes, vocês conseguem ver aqui que os coeficientes que estão acompanhando tanto a derivada segunda quanto a função x de t, que é a variável dependente, né? São constantes, né? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho a frequência angular ao quadrado. Então, aqui, esse tipo de equação diferencial é EDO de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes. Neste caso particular, a método de solução desse tipo de equação diferencial é bem conhecido, né? É um dos primeiros métodos de segunda ordem, de equação diferencial de segunda ordem que é ensinado, né? Que é o método da equação característica, né? Ou seja, a solução desta equação aqui vai depender das raízes da chamada equação característica, né? Que nada mais é aqui associar uma certa variável, que é o que eu estou chamando de lambda, tá? A cada ordem de derivada da variável dependente, que é x, eu tenho potências dessa variável, que eu estou chamando de lambda, não? Pode ser u, pode ser m, aí eu não sei como é que vocês viram lá no cálculo 4, na equação diferenciais. Eu estou chamando de lambda, tá? Então, lambda, como aqui eu tenho derivada segunda, eu tenho lambda na segunda ordem, mais ômega zero quadrado, mais ômega zero quadrado. Aqui eu tenho ordem zero de derivada, né? Eu tenho a própria função. Isso dá lambda na zero é 1, né? E esta equação aqui, então, é a equação característica associada com aquela equação diferencial com coeficientes constantes, né? Acho as raízes, né, ou seja, quais os valores de lambda que satisfazem essa equação, né? Uma equação de segundo grau. Em lambda, eu consigo mostrar aqui que eu tenho duas raízes distintas, né? Mais ou menos i ômega zero, né? Porque aqui eu tenho um negativo, né? Quando eu tiro a raiz quadrada, eu vou ter mais ou menos, e a raiz quadrada de menos ômega zero é i ômega zero, né? Então eu tenho duas raízes distintas para a equação característica, e aí essas raízes são imaginárias, né? Devido ao lambda quadrado ser um negativo, as raízes correspondentes são imaginárias. Então, eu tenho duas raízes imaginárias, né, distintas aqui no caso. Se eu tenho as raízes da equação característica, a solução para esse tipo de equação diferencial é conhecida, né? Basicamente são potências, né, potências das raízes da equação característica multiplicada pela variável independente, que é o tempo, né? Estou tentando calcular x de t, que é a equação de movimento, né? Equação horária do movimento. Né? Então, x de t, nesse caso, a gente tem duas constantes a determinar, né? Que são determinadas a partir das condições iniciais, né?
sempre em equações diferenciais de segunda ordem, a gente sempre tem dois parâmetros a determinar, né? E a dependência no tempo aqui são potências associadas às raízes, né? Explicitamente, como a gente já conhece, as raízes é mais ou menos I ômega zero. Aqui, explicitamente, a solução geral para uma equação diferencial desse tipo, que é do oscilador harmônico, do pêndulo simples. Uma série de equações recai nesse tipo de equação diferencial, né? EDO de segunda ordem, homogênea, coeficientes constantes, né? A gente não precisa trabalhar em termos das exponenciais, que é x, né, pessoal? Das exponenciais complexas, né? Ou potências complexas, né? A gente pode... Acho que aqui não é x, né? Aqui é exponencial, eu estou bloqueando aqui. Aqui ambas são exponenciais das raízes características, né? Aqui então é aqui está certo, é x. Então aqui eu tenho as exponenciais elevadas às raízes características multiplicado por t. Eu não preciso trabalhar em termos das exponenciais complexas, como está aqui, né? Eu posso trabalhar em termos de funções periódicas, que é o que a gente está mais acostumado, né? Então a gente vai transformar essas exponenciais complexas, né? O e na mais ou menos i ômega zero t, em funções periódicas senos e cossenos. Para fazer isso, a gente usa a fórmula de Euler, né? A fórmula de Euler me diz que uma exponencial desse tipo, ou seja, e na i θ, ou seja, uma exponencial cujo argumento é complexo, né? E na i θ, é expandida em termos de cossenos e senos, né? A parte real é cosseno de θ e a parte imaginária correspondente é seno de θ. E na menos i θ, que é o segundo termo ali, também pode ser expandido da mesma forma, né? Como a função cosseno é par e a função seno é ímpar, eu consigo ver claramente, rapidamente da equação de cima, né? Que e na menos i θ é cosseno de θ menos i seno de θ. Então, eu posso escrever as duas exponenciais complexas, né, em termos de senos e cossenos. Então, eu escrevo aqui a solução x de t, não em termos das exponenciais complexas, mas sim em combinações de cossenos e senos, e o argumento aqui é ômega zero t, né, é o ângulo, né, ômega zero t é o ângulo. Então, eu tenho cosseno e seno de ômega zero t. Claro que agora as constantes são diferentes, né? Não é P mais I Q, agora são C e D. Lembra que eu faço um mix aqui, né? O C e o D aqui são combinações do P e do Q, né? Quando eu faço a substituição pela fórmula de Euler, né? Mas igual, eu consigo escrever a solução do movimento oscilatório em termos de senos e cossenos, onde o argumento dependente do tempo é ômega zero t. Eu posso... Aqui tem duas funções trigonométricas, né? A gente, em geral, escreve sempre a equação de movimento oscilatório em termos de uma única função trigonométrica, aí vocês podem escolher qual delas vão querer usar, né? Ou seno ou cosseno. Então, a ideia aqui é tentar escrever essa soma de senos e cossenos em termos de uma única função trigonométrica. Existem várias maneiras de fazer isso, tá? Eu vou fazer uma maneira, e aí vocês vão entender que vocês podem adaptar isso para a função periódica do gosto de vocês, né? Mas a ideia é sempre escrever essa soma de senos e cossenos em termos de uma única função trigonométrica. Então, tem dois coeficientes, o C e o D, né? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou considerar que existe uma constante A, certo? Uma constante A. E aí eu vou reescrever as constantes C e D da seguinte forma. C sobre A é seno de uma constante, que eu estou chamando de sigma, mas é uma constante. Tá? Depois a gente vai identificar esse sigma como uma constante de fase. Né? Mas C sobre A é seno de uma constante, de outra constante. Tá? É uma outra maneira de reescrever o C. Tá? C sobre A seno de sigma e D sobre A é cosseno da mesma constante sigma. É uma maneira de reescrever o C e o D. Com isso, eu consigo, fatorando A, claro aqui, né? Eu consigo reescrever C cosseno de ômega zero t mais D seno de ômega zero t em termos de A fatorado e razões C sobre A e D sobre A. Quando eu multiplico pelo A, eu retomo aquela expressão que está ali em cima. Basicamente, esta expressão corresponde a esta aqui, né? Onde eu já fatorei a constante nova A aqui, e eu tenho as razões C sobre A
e D sobre A, acompanhando os senos e os cossenos. Lembra das minhas definições de como eu defini C sobre A e D sobre A? Coloco elas aqui na minha equação, né? Ou seja, escrevo explicitamente quem é C sobre A e D sobre A, seno e cosseno de sigma, né? O que eu vejo agora aqui são produtos de senos e cossenos com ângulos diferentes, né? Ou seja, com argumentos diferentes, na forma seno, cosseno, cosseno, seno. A gente existe uma identidade trigonométrica, né, para esta soma, né? Se a gente lembrar lá das identidades trigonométricas, eu sei que seno da soma do argumento alfa mais beta, né, é seno de alfa cosseno de beta mais cosseno de alfa seno de beta, que é exatamente a forma funcional que está ali em cima, né? Onde aqui no nosso caso, o primeiro argumento alfa é o delta, né? Aparece aqui e aqui, né? E o segundo argumento, que é o beta, é o ômega 0t, certo? Então a gente consegue, usando esta identidade trigonométrica, e reescrever essa soma complicada, que tem produtos de senos e cossenos, em termos de uma única função trigonométrica, que é o caso aqui, o seno da soma dos argumentos. Quando eu faço isso, ou seja, parto dessa equação aqui, uso a identidade trigonométrica, que eu vou obter que x de t pode ser escrito como a, um parâmetro a, né, uma constante a, seno, ou seja, apenas uma função trigonométrica, de um argumento, que é uma soma, né, que é o ômega 0t, mais delta. Tá? Os argumentos das funções trigonométricas são denominadas fases. A gente está falando de onda clássica, né? Uma fase de uma onda clássica são o argumento da função trigonométrica periódica. Né? Então, ômega 0t mais sigma é a fase de x de t, certo? O sigma é a constante de fase. Então, aqui eu consigo escrever a fase em termos de ômega 0t, ou seja, da frequência angular, vezes t, e uma constante de fase. Certo? Se eu fizer a derivada dessa quantidade, x de t, eu vou ter a velocidade como função do tempo, né? A v, né? V de t. Bom, aqui como eu tenho função periódica, o seno, né? A derivada do seno é cosseno. Eu tenho o ômega 0t lá dentro, né? Então, fazendo a derivada usando a regra da cadeia, eu consigo obter que x ponto, né? Que é a velocidade, é ômega 0 a cosseno da fase. A fase é ômega 0t mais sigma, onde sigma é a constante de fase. Igual da maneira que eu estou reescrevendo a solução, né? De novo, ainda, claro, eu vou ter como a solução de uma equação de segunda ordem, eu ainda tenho duas constantes a determinar a partir das condições iniciais, né? O parâmetro A, a constante A, e a constante de fase, certo? Agora eu vou calcular ela, ou seja, obter tanto a amplitude, a gente vai ver aqui a amplitude, né, de oscilação, e a constante de fase, né, a partir das condições iniciais. Quais são as condições iniciais, né? A posição e a velocidade em tempo igual a zero. Então essas são as condições iniciais para o movimento, né? A posição em t igual a zero eu estou chamando, denomino de x0, e a velocidade, que é o x ponto, né, em t igual a zero, eu denomino v0. São as posições e as velocidades iniciais em tempo igual a zero. Estas condições iniciais vão determinar os dois parâmetros, a amplitude do movimento e a constante de fase. Está aqui explícito, né? Se eu colocar a definição das condições iniciais, né? Pego o x de t e coloco, por exemplo, t igual a zero, eu vejo que sobra a seno de delta, né? O ômega t é nulo, né? Para t igual a zero. Eu tenho a seno de delta, isso é igual à posição inicial. O mesmo acontece com a velocidade em tempo igual a zero. Quando eu coloco tempo igual a zero aqui, eu tenho um ômega 0a, cosseno de sigma, e isto é igual a v0, certo? Eu consigo mostrar que a razão x0 sobre v0, né, dessas duas equações, que vem da condição inicial, né? X0 sobre v0 pode ser escrito, então, como, quando eu faço a razão aqui, né, aparece a função tangente, né, seno de sigma sobre cosseno de sigma, é a tangente de sigma dividido por ômega 0. Ou seja, a constante de fase é determinada pelas condições iniciais, de maneira que tangente da constante de fase é x0 ômega 0 dividido por
V0, certo? Então, a tangente da constante de fase pode ser escrita em termos das condições iniciais, a posição inicial, a velocidade inicial e a frequência angular em radianos por segundo, né, de movimento oscilatório. Né? Se eu quiser saber o sigma mesmo, é só tomar a função inversa da tangente em ambos os lados e eu vejo que sigma é o arco tangente, né, de x0 ômega 0 sobre V0. Quando eu calculo isso, eu obtenho o sigma em radianos. Né? Por exemplo, aqui eu vou fazer uma condição inicial específica onde eu vou calcular a constante de fase, sendo que ela é determinada das condições iniciais. Né? Então, por exemplo, eu vou começar um movimento oscilatório em torno de um ponto de equilíbrio em x igual a 0, né? Onde eu parto nas proximidades desse ponto de equilíbrio, né? Eu parto do repouso, certo? Parto do repouso, ou seja, a velocidade inicial é nula, certo? Nesse caso particular de condição inicial, onde o movimento oscilatório começa, né? Claro que a posição inicial tem que estar em um lugar onde a força atraia a partícula para o ponto de equilíbrio estável, né? O x igual a 0. Então, se eu estou com uma condição inicial onde a partícula começa o movimento em t igual a 0 do repouso, que é v0 igual a 0, eu consigo calcular explicitamente a tangente da constante de fase, né? Claro que o sinal aqui da tangente vai depender do sinal da posição inicial, né? Porque a posição inicial pode estar à esquerda ou à direita da origem, né? Então o x0 pode ter sinal, né? Se o x0 é negativo, menor que 0, ele está à esquerda da origem. Se o x0 é positivo, ele está à direita da origem. Né? Frequência angular sempre é positivo definido. Né? Então, o sinal da tangente vai depender do sinal de x0. Vamos fazer o caso geral onde eu não sei o sinal, por exemplo. Né? Pode ser mais ou menos, tem a ver com o sinal do x0, né? E quando o v0 é nulo, eu tenho a divergência, né? Eu tenho 1 sobre 0, que é infinito, né? Então, para essa condição inicial, partindo do repouso, a tangente de sigma pode ser mais ou menos infinito. Só para vocês lembrarem a forma da função tangente, né? Tangente de x em termos de x, a tangente é 0 quando o argumento é 0, né? Tangente de 0 é 0, que é a razão entre seno de 0 sobre cosseno de 0, né? Ou seja, 0 por 1, que dá 0, né? E se vocês lembrarem, quando a gente se aproxima de π sobre 2, que é 90 graus, e menos π sobre 2, que é menos 90, né? A função tangente diverge, né? Em π sobre 2 ela diverge para mais infinito, e em menos π sobre 2 ela diverge para menos infinito. Com isso eu consigo entender qual é o valor específico da constante de fase se eu estou com esta condição inicial partindo do repouso. A tangente de sigma é mais ou menos infinito. Isso corresponde às assíntotas aqui para a função tangente, né? Que é o π sobre 2. Mais ou menos π sobre 2 ele corresponde a uma tangente que é mais ou menos infinito. Então, aqui nesse caso, a solução do movimento, né, é a amplitude A, seno de ômega 0t mais a constante de fase. A constante de fase para esta condição inicial pode ser mais ou menos sigma, π sobre 2. Né? Aqui eu estou dando um sinal explícito, né? Então a minha partícula está no repouso e ela começa em t igual a 0 à direita da origem. Então o x0 eu sei que o sinal é positivo, mais 3, mais 5 metros, por exemplo. Né? Então o x0 é positivo, aí eu já sei o sinal aqui da constante de fase. Né? A constante de fase, então, é mais π sobre 2. Né? E aí eu consigo escrever explicitamente, né? Se eu somar mais π sobre 2 aqui, eu consigo, usando identidades trigonométricas, determinar que o argumento para esta fase específica, quando x0 é positivo partindo da origem, partindo do repouso, me dá uma função cosseno, né? Como é seno de ômega 0t. Então, para esta condição inicial, partindo do repouso à direita da origem, a equação de movimento é amplitude cosseno de ômega 0t. Né? Para este caso particular, partindo do repouso à direita da origem. A amplitude, como eu disse para vocês, também pode ser determinada das condições iniciais, tanto a constante de fase quanto o A. Agora eu vou determinar a partir das condições iniciais. A constante de fase já está determinada, né? Ela depende das condições iniciais nesta forma aqui. Se eu pegar as equações de movimento e a velocidade, né, em termos do tempo,
e as condições iniciais elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado das condições iniciais, né? Ou seja, x inteiro a zero é x0, x ponto inteiro a zero é v0, elevo isso ao quadrado. Eu tenho estas equações aqui, né? São o quadrado dessas equações, dessas duas equações que eu acabei de fazer aqui, para x e para x ponto, né? Então, eu elevo ao quadrado as condições iniciais, eu tenho essas relações aqui, né? Que são dependentes dos quadrados da posição inicial e da velocidade final, e a inicial, da amplitude e da constante de fase. Essa segunda equação aqui, que é o quadrado da velocidade inicial, eu ainda posso escrever ela como sendo V0, ômega 0 quadrado, dividido por ômega 0 quadrado. Isso dá A2 cosseno quadrado de sigma, só para ficar com a mesma cara da equação para a primeira condição inicial para a posição. Né? Se eu combinar essas duas equações, porque no lado direito eu vou ter, em ambos os casos, A2, função trigonométrica seno cosseno ao quadrado, do mesmo argumento sigma, né? Consigo mostrar que se eu somar essas duas equações, né, da soma dessas duas equações, e usando a identidade trigonométrica, né, da soma do quadrado do seno e do cosseno igual a 1, né, posso mostrar então que A quadrado, o quadrado da amplitude, pode ser escrito como x0 quadrado mais v0 quadrado sobre ômega 0 quadrado. Ou seja, a amplitude pode ser escrita em termos das condições iniciais também. Ou seja, ela vale raiz quadrada da posição inicial ao quadrado mais a razão da velocidade inicial pela frequência de movimento, né, frequência angular, ao quadrado. Então, o A também, além da sigma, também é dado pelas condições iniciais, geralmente, né, de maneira geral, por esta equação aí. Né? Eu vou retornar aquele exemplo que eu estava fazendo, né, que é um caso particular, onde a partícula vai começar um movimento oscilatório a partir do repouso, né? A gente consegue ver que a amplitude correspondente, se a partícula parte do repouso, né, este termo aqui é nulo, né, e basicamente a amplitude é igual à posição inicial. Tá? Então, a solução do movimento, a equação horária do movimento, para estas condições iniciais, né, a partícula parte do repouso, e aí eu determino que se ela partir do repouso, a amplitude é a própria x0, né? A equação de movimento tem essa cara, né? x0 cosseno de ômega 0t. Se eu tenho condições iniciais diferentes, eu vou ter amplitudes e constantes de fase distintas, né? Eu estou fazendo o caso mais simples, que é a partir do movimento oscilatório a partir do repouso. Como a gente já determinou a posição em termos do tempo e a velocidade em termos do tempo, a gente está preparado já para calcular a energia cinética, potencial e mecânica do movimento oscilatório. Né? Então, eu sei que a energia cinética, né, desse movimento oscilatório, por definição de energia cinética, né, vai depender da velocidade, né, como função do tempo. Né? Então, a energia cinética da partícula, que está oscilando, né, é um meio massa da partícula, sua velocidade ao quadrado, só que a velocidade, no caso do movimento oscilatório, é uma função periódica, né, do tempo, né, a velocidade, como a gente determinou antes aqui, a solução geral. Aqui, ó. Ela é função periódica de ômega 0t mais sigma, né, e também depende da velocidade angular explicitamente, né. Eleva ao quadrado, então, a velocidade, né, como função do tempo. Dá para ver claramente aqui da expressão da energia cinética, que a energia cinética da partícula que está oscilando, ela depende do tempo, né? Então, para cada instante de tempo, eu tenho um valor diferente da energia cinética da partícula. Se eu substituir, então, o valor da velocidade ao quadrado, né? Eu tenho A2 ômega 0 quadrado cosseno ao quadrado de ômega 0 mais sigma. Então, aqui eu já elevei ao quadrado. Eu vou substituir a definição de ômega 0 quadrado em termos da razão K sobre M, né? Ômega 0 quadrado é K sobre M. E aí eu consigo mostrar que a energia cinética do movimento oscilatório, em 1D, né, uma dimensão, é um meio K a quadrado, cosseno quadrado de ômega 0t mais sigma, certo? Eu também posso calcular a energia potencial. A energia potencial a gente sabe que para um sistema massa-mola ou um sistema que obedece à lei de Hooke para a lei de força, né?
Tem esta cara aqui para energia potencial elástica. A energia potencial elástica é quadrática na posição, né? O meio de K, x quadrado. Como a posição, como em função do tempo é conhecida, é função periódica senoidal, né? Em função do tempo, eu consigo substituir também aqui, elevar ao quadrado, né? Ou seja, substituo x de t, elevar ao quadrado. E aí eu consigo obter que a energia potencial, como função da posição, na verdade, como função do tempo, né? Tem esta cara aqui, né? K quadrado, seno quadrado. Vocês lembram aqui que tanto a energia cinética quanto a energia potencial, elástica, né? Tem a mesma amplitude aqui geral, né? Que é Ka quadrado em meio, né? Multiplicada por seno e cosseno ao quadrado. Se eu calcular a energia mecânica para o movimento oscilatório, né? O oscilador harmônico unidimensional, né? Que é a soma da cinética mais potencial, né? Quando eu faço a soma, como eu tenho soma de senos e cossenos com o mesmo argumento, né? Eu vejo que a energia mecânica basicamente é uma constante, né? 1/2 de Ka quadrado. Está claro que deveria dar uma constante, né? Ou seja, uma quantidade conservada, porque a gente sabe que a energia potencial aqui não é função explícita do tempo, né? Ela é função implícita do tempo. A posição depende implicitamente do tempo, mas a U aqui não depende explicitamente do tempo, né? Isso a gente sabe que são sistemas que conservam o EMEC, né? Para ter conservação da energia mecânica, a função energia potencial não pode ter dependência explícita no tempo, né? E é o caso aqui. Só que aqui, no caso do movimento oscilatório, eu consigo escrever a EMEC, né, energia mecânica, em termos do quadrado da amplitude de movimento, né? Se eu quiser determinar o período do movimento, é tranquilo, né? Período do movimento é onde a posição da partícula se repete, né? Então, se eu tenho a posição da partícula em um instante de tempo particular t, certo? Depois que transcorrer um período, ou seja, se eu somar um tempo t maiúsculo, que é o período, né? Eu vou ter que voltar na mesma posição. Então, esta é a condição que vai ser usada para determinar quanto é que é o período do movimento oscilatório, né? A posição da partícula num certo instante de t é a mesma depois que eu somar o período t no seu tempo aqui, na posição como função do tempo. As posições são iguais para tempo igual a t e tempo igual a t mais o período, né? Essas posições aqui eu estou escrevendo o x de t e o x de t mais t grande, né? Em termos da solução do movimento, que é o seno, né, da fase, mais a amplitude, né, multiplicada pela amplitude, certo? Lembrando que a fase basicamente é um ângulo, né, do ponto de vista de dimensão, né? Isso vai ocorrer, essas duas posições vão ser iguais, né? Ou seja, eu volto na mesma posição depois de um período. Se os senos são iguais, para os senos ser iguais, né? Esses dois ângulos, né, que eu estou chamando de θt e θt mais período, né? Tem que estar equidistantes por 2π, né? Ou seja, as funções seno e cosseno, as funções trigonométricas, né? Usuais, elas têm período de 2π, né? Então, elas se repetem depois de 2π. Então, a condição para calcular o período é que os ângulos, ou seja, as fases, estão defasadas por 2π, né? A diferença entre as fases é 2π. Se eu escrever explicitamente as fases, eu vou ver que esta condição, né, que as fases diferem por 2π, vai me dar o período. Eu consigo mostrar claramente que ω0t tem que ser igual a 2π, e aí eu calculo o período. O período é 2π dividido por ω0. E ω0 a gente já calculou em termos da massa e do K, né? Ou seja, 2π raiz quadrada de m sobre K. Isso. Onde ω0 é que é a frequência angular do movimento em radianos por segundo no sistema internacional. A frequência do movimento é o inverso desse período, né? Ou seja, é ω0 sobre 2π. Em hertz, né? Só para diferenciar a frequência angular de frequência mesmo em hertz para o movimento. Mas a condição para a determinação do período é que as fases, né, para tempos que diferem por um período tem que ser equidistantes, né, desfaseadas, né, por 2π. Certo? O interessante aqui do período do oscilador, ele depende aqui apenas
de duas quantidades, né? Que é a massa da partícula e a particularidade do campo de força, né? Aqui exatamente não é um cada mola, né? Aqui o nosso campo é um campo qualquer onde existe um ponto de equilíbrio estável, né? O K aqui, lembrem, é o negativo da derivada primeira da função F, né? Então, K é da intensidade da força, né, no final das contas, né? Nas proximidades do ponto de equilíbrio, né? Mas então aqui o período do movimento oscilatório, né, unidimensional, só depende da massa da partícula e da intensidade do campo de força nas proximidades daquele ponto de equilíbrio. E não depende da amplitude. Ele não depende, só depende das propriedades da partícula e do campo de força e não das condições iniciais, na forma da amplitude ou também na forma da EMEC, né, porque a EMEC pode ser escrita em termos de A quadrado a menos de 1 sobre K. Esse tipo de movimento oscilatório no período não depende da amplitude, ou seja, não depende das condições iniciais, né? Ou seja, independente de onde eu começo, com qual velocidade inicial, qual posição inicial começa o movimento oscilatório, o período do movimento vai ser sempre o mesmo. Né? Ele só vai depender da massa e da intensidade do campo nas proximidades do ponto de equilíbrio estável. Né? Esse tipo de movimento oscilatório é chamado sistema isócrono, né? Iso é igual, né? E cronos tem a ver com o tempo, né? Ou seja, o período é o mesmo, independente da amplitude, ou seja, independente das condições iniciais. Depois a gente vai ver que tem sistemas que são não isócronos, né? Mas todos esses movimentos oscilatórios com pequenas oscilações, que começam com pequenas oscilações, né? Todos são sistemas isócronos. Os períodos não dependem das condições iniciais, né? Então, vou fazer só 2 exemplos numéricos para a gente usar as equações de movimento, né, e da velocidade e a expressão para a EMEC. Né? Então, aqui eu tenho um oscilador, também pode ser um sistema massa-mola, mas qualquer oscilador, né? Ou seja, qualquer campo de força que na origem está localizado em um ponto de equilíbrio estável, né? Certo? Aqui a minha amplitude conhecida é 0,2 metros, ou seja, 200 centímetros, né? 20 centímetros, né? A amplitude. A velocidade máxima é 1,2 metros por segundo. E eu quero calcular qual é que é o período desse movimento. Então, eu tenho a amplitude e a velocidade máxima alcançada, que é 1,2 metros por segundo. A velocidade máxima, como que eu tenho um sistema conservativo, a velocidade máxima corresponde ao máximo da energia cinética. Como eu tenho um sistema conservativo, onde a EMEC é conservada, né? Ou seja, a soma da cinética mais potencial é uma constante, se eu tenho máxima velocidade, ou seja, se eu tenho o máximo da energia cinética, eu tenho o mínimo da energia potencial elástica. Né? E eu consigo calcular explicitamente quanto é que vale a energia mecânica da partícula. Né? Então, a velocidade máxima quando a energia potencial é nula, né? Que é na origem, né? Da forma do potencial, que é quadrático na posição, né? Ela vai ser nula na origem. Né? Aqui é a forma do gráfico da energia potencial elástica, né? Em x igual a 0, ela é nula. Né? Aqui é o que ocorre, o máximo da velocidade para o movimento oscilatório. Sempre quando a partícula está passando pela origem, a velocidade, automaticamente a energia cinética da partícula é máxima. E quando ela chega nos extremos do movimento, né, ela chega nas amplitudes, né, no máximo, a distância percorrida a partir da origem, lá a velocidade é nula, né, lá são os pontos de retorno do movimento. Aqui a gente tem 2 pontos de retorno. Bom, aqui eu vou calcular a EMEC, né? A EMEC pode ser escrita em termos do quadrado da amplitude, como eu mostrei agora há pouco, né? Expressão da EMEC em termos da amplitude. Mas eu sei que a EMEC também, nesse caso, pode ser escrita como energia cinética máxima. Né? Ou seja, 1 meio de mv max ao quadrado vai dar o valor da energia mecânica. Ela vai ser conservada sempre. Né? Aqui eu estou dando uma condição que basta para determinar o valor da EMEC. Né? Então, eu consigo mostrar aqui que K quadrado, né? Preciso cancelar os meios aqui. K quadrado é massa vezes velocidade máxima ao quadrado. Com isso, eu consigo escrever a razão m sobre k em termos da amplitude e da velocidade máxima. Né? M sobre k nada mais é que o inverso do quadrado da frequência angular, né? Ou seja, o inverso de ômega zero quadrado.
Então, se eu lembrar lá com a expressão do período, né, o período é 2π sobre ômega zero, a gente sabe que 1 sobre ômega zero é a raiz quadrada dessa quantidade, a raiz quadrada dessa quantidade é A sobre Vmax, né? Então, eu consigo escrever o período de movimento em termos da amplitude e do valor máximo da cinética, né? Ou seja, no máximo da velocidade, que é aqui na origem. Se eu substituir os valores da amplitude, que é o 20 centímetros, e o valor da velocidade máxima, né, que é 1.2, em S isso dá 1.05 segundo. A ordem de 1 segundo, né, é o período de movimento oscilatório em torno da origem aqui. Aqui é um outro exemplo, é um outro tipo de oscilador, né, aqui a massa é meio quilo. Aqui eu tenho a intensidade do campo, né, de força através da constante K, né, 50 Nm por metro. E aí eu dou as condições iniciais, eu sei a posição inicial e a velocidade inicial. A posição inicial é 5 metros e a velocidade inicial correspondente a 5 metros é 50 metros por segundo. Então, em t igual a zero, que eu tenho a representação simplificada do movimento, né? Eu estou à direita da origem, que é os 5 metros, né? Com uma velocidade de 50 metros por segundo. A velocidade aqui é positiva, 50 metros por segundo, significa que a partícula está se movimentando para a direita, né, do eixo do X aqui. Então, essa é a representação desse tipo de movimento. Ela está a 5 metros da origem, em t igual a zero, andando para a direita, porque a velocidade inicial aqui tem sinal positivo, né? 50 metros por segundo significa que ela está andando para a direita. Então, está dada a condição inicial e a massa e o K, né? A intensidade do campo. Primeiro eu vou calcular, então, a frequência angular, né, de movimento oscilatório, que é a raiz de K sobre M, né? A gente tem o K e a massa. Em unidades SI, a frequência angular é em radianos por segundo, né? Então, aqui 50 por meio, né? É 10 radianos por segundo. Está construída o cálculo da frequência angular. 10 radianos por segundo é a frequência angular de movimento, né? Agora eu vou calcular a constante de fase e amplitude a partir das condições iniciais. A gente já tem as expressões, né? Tangente da constante de fase é x0 ômega 0 sobre v0, ou seja, depende das condições iniciais, posição inicial e velocidade inicial. Colocamos explicitamente, né, a posição inicial e a velocidade inicial aqui, e a frequência angular, né? Estão todas aqui numéricas, né? Isso vai dar exatamente 1, né? Eu tenho 50 por 50, né? O valor da tangente aqui, a adimensional, né? E o valor da tangente aqui é 1. Então, a constante de fase é o ângulo em radianos cuja tangente é 1. A gente sabe lá que da função tangente, que a função tangente vai ser 1 para ângulos de 45 graus. Né? Então, a sigma é a tangente inversa de 1, né? Função inversa da tangente de 1. Isso ocorre para 45 graus, que é π sobre 4, né? Π sobre 2 por 2, né? Vamos dar π sobre 4 radianos. Esta é a constante de fase para essas condições iniciais, né? Partículas andando para a direita da origem e em tempo igual a zero, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. A constante de fase está determinada, agora a gente vai calcular a amplitude, né? A amplitude também é determinada a partir das condições iniciais, x0, v0 e a frequência angular. Colocando aqui em números, né? Aqui eu não estou colocando as unidades, mas eu sei que a amplitude é em metros. Né? Então, colocando aqui, fazendo a conta da raiz quadrada, né? Eu obtenho que a amplitude, com essas condições iniciais, nos dá 5 raiz de 2, né? Metros. Né? Então, eu tenho as duas constantes, né? O A e a constante de fase. E aí eu consigo escrever a expressão da equação horária explicitamente, né? Amplitude, que é 5 raiz de 2 metros, seno, de ômega 0t mais fase, constante de fase. Né? Ômega 0 é 10, então é 10t, né? Mais sigma, a sigma é π sobre 4, 45 graus, está aqui em radianos. Né? Então aqui está a expressão da equação horária para esta configuração aqui, para esta condição inicial. Né? Partindo à direita da origem com esta velocidade para a direita de 50 metros por segundo. Aí, com esse mesmo exemplo, eu queria calcular qual é que é o menor tempo, né, para esse oscilador partindo daquelas condições iniciais que eu mostrei, né, 5 metros à direita da origem, 50 metros por segundo para a direita, né, qual é que é o tempo mínimo para essa partícula chegar na origem de volta, né,
Quando ela vai passar pela origem, a partir daquelas condições iniciais, né? E em que tempo mínimo ela vai chegar à velocidade instantânea nula, x ponto é zero. Ou seja, qual é que é o menor tempo possível para ela chegar num dos pontos de retorno. Está claro aqui o que vai acontecer, né? Essa partícula aqui, como ela já está em movimento para a direita, né, ela vai chegar daqui a um tempo, depois de um certo tempo, à amplitude, né? A amplitude que a gente demonstrou assim, ali, que é um pouquinho maior que 5, né? 5 raiz de 2. Né? Logo ali ela já chega na amplitude, lá ela tem velocidade instantânea nula, é um ponto de retorno, e ela vai retornar. Quando ela retornar, ela vai passar em algum momento, depois de um certo tempo, aqui na origem. Então eu quero calcular esses dois tempos, né? Qual é o menor tempo possível para voltar na origem, partindo do tempo igual a zero com essas condições iniciais, e o tempo para chegar no primeiro ponto de retorno, né? Ou seja, o x ponto igual a zero. Vamos começar em que tempo leva mínimo para chegar na origem. Né? Partindo desta condição inicial, né? A gente sabe que a posição em tempo igual a zero é 5 metros. Tá? Ela se desloca, chega lá no máximo da amplitude, depois ela retorna, né? E depois de um certo tempo ela passa por a origem. Tá aqui, eu sei que um tempo igual a T1, a partir de T igual a zero, né? Eu estou chamando de tempo T1, eu vou passar pela origem, quando eu passo pela origem, x de T1 é zero. Então eu vou calcular qual é que é o tempo T1 para que a posição da partícula coincida com a origem. Se eu escrever a x de t em termos da solução, né, da equação de movimento, né, isso é a seno de ômega 0 T1 mais sigma igual a zero. Para isso a igualdade ser verdadeira, né, o seno aqui, como a amplitude é não nula, né, a gente calculou ali, é 5 raiz de 2 né, metros. Para isso aqui ser nulo, a função, o argumento da função seno, né, ou seja, a fase ômega 0 T1 mais sigma, tem que ser números inteiros de π, né? Aí eu consigo ter seno nulo, né? Já quanto é π, 2π, ou seja, 180, 360 e assim por diante, eu vou obter seno nulo, né? Seno de nπ dá zero, né? Claro que o tempo menor possível vai ser quando n igual a 1, né? É o primeiro zero do seno, né? Corresponde a n igual a 1, né? Ou seja, o argumento vale π, tá aqui, né? O argumento vale π, e aí eu consigo obter qual é que é o tempo T1 mínimo, né? T1 basicamente é π menos a constante de fase dividido pela frequência angular. Como eu já calculei, a constante de fase ela é π sobre 4, né? O T1, tempo para chegar na origem, né? É π menos π sobre 4, dividido por 10 radianos por segundo. Isso dá 3/4 de π vezes 10 a menos 1 segundos, né? Isso eu calculei numericamente, é da ordem, né, de 0,23 segundos. Então, esse é o tempo necessário, partindo de x igual a 5 metros, indo à direita e voltando, passando pela origem, leva esse tempo aqui para passar pela origem com aquela condição inicial. Agora eu vou calcular qual é que é o tempo para chegar no ponto de retorno, o primeiro ponto de retorno, que é logo ali, né? Ou seja, a velocidade inicial é esta, x ponto igual a 0,50 metros por segundo. Eu quero saber qual é que é o tempo, que eu estou chamando de T2, né? Onde a velocidade da partícula é zero. Ou seja, eu chego num ponto de retorno, que a definição de ponto de retorno é a velocidade instantânea igual a zero. Né? Em termos da equação de movimento, da derivada da x de t, né? A gente já calculou, né? A velocidade instantânea tem esta cara, né? Claro, para tempo igual a T2, né? Tempo igual a T2. Aqui, no caso, a condição para o primeiro zero, para o cosseno, vai corresponder que a fase, né, que é ômega 0 T2 mais sigma, seja números inteiros de 90 graus, né, de π sobre 2. Aí eu vou anular o cosseno. O primeiro, a cosseno nulo vai acontecer quando n igual a 1, né, ou seja, a fase é igual a π sobre 2, 90 graus. Né? E aí eu vou calcular, por esta condição, quanto é que é o tempo T2. Né? O tempo T2 está aqui, é a π sobre 2 menos a fase dividido pela frequência angular. Como eu já sei quanto é que é a fase, né, a constante de fase, isso vai dar π sobre 2 menos π sobre 4, sobre 10 radianos por segundo, que é a frequência angular, né? Isso vai dar π sobre 4, 10 a menos 1 segundos. Né? Isso dá, numericamente, 0,078 segundos. Claro, vocês conseguem ver que é um tempo bem menor, né, que o tempo que ele vai utilizar para voltar na origem, né, para chegar na origem. Né? Como eu disse para vocês, como ele já está indo para a direita, né, em x igual a 5, e a amplitude é 5 raiz de 2, logo ali depois já é
o ponto de retorno, o primeiro ponto de retorno, né? O tempo que a gente obteve aqui, 0,078, é consistente qualitativamente com o movimento físico, com aquelas condições iniciais. O que eu mostrei aqui, todo o argumento que eu fiz aqui, é escrever as equações horárias e a velocidade, a energia cinética, potencial e mecânica para o movimento oscilatório, no caso unidimensional, né? Mas eu posso ter movimento oscilatório em duas dimensões, né? Porque o meu campo de força em cada direção cartesiana, né, no plano cartesiano, eu posso ter oscilações independentes, né, nas duas direções cartesianas. A combinação desses dois movimentos oscilatórios nas duas coordenadas, x e y, né, vai me dar a trajetória de movimento de um oscilador em duas dimensões. Então, o que eu vou fazer agora é analisar os osciladores harmônicos, não em uma dimensão, como eu fiz aqui a análise, mas sim em duas dimensões. Eu quero saber quais são os movimentos possíveis, né, no caso 2D. A gente vai mostrar que eu tenho duas possibilidades, né, que é o oscilador 2D isotrópico e o anisotrópico. Né? Então, vamos começar com o primeiro caso, de oscilador harmônico bidimensional, né? Então, em duas dimensões, a minha lei de força, né? A minha lei de força tem esta cara aqui. A lei de força, como é bidimensional, aqui eu tenho que escrever o vetor força, né? No plano, né? Então, o vetor força é menos K vezes o vetor posição. De novo, isso aqui, a gente consegue ver que é uma força central, né? Depende só da distância radial e atrativa, né? Então, aqui a gente já sabe que forças do tipo central são campos conservativos, né? Mas a expressão da força é essa. A vetor força é menos K vezes o vetor posição. Eu posso escrever, claro, em cada direção cartesiana x e y, as componentes, né, da força. A componente x é menos kx, né? Eu sei que está aqui escrito o vetor posição. O vetor posição é o vetor cujas componentes são as coordenadas x e y da partícula. Então, na direção x, a força é menos kx e na direção y é menos ky. O k é o mesmo no caso das duas direções. Se eu escrever as equações de movimento, né, eu vou ter duas equações, né, uma para componente x e outra para componente y da aceleração, né, mas é exatamente o que a gente tem no caso unidimensional, né? Aqui no movimento da partícula no plano agora, tá? O ômega zero é o mesmo nas duas direções, né? Neste caso, quando a frequência angular ou a frequência de movimento é a mesma nas duas direções, a gente diz que esse oscilador denomina esse tipo de oscilador 2D, né, como oscilador isotrópico, né? Ou seja, que as frequências de movimento nas duas direções são iguais, a mesma. O iso tem a ver que as frequências são iguais, o trópico é direção, né? Se diz que as frequências são iguais em ambas as direções. Se as frequências são iguais em ambas as direções, aqui a gente tem as equações de movimento, né, em ambas as direções, x e y. A gente consegue ver que eu tenho que resolver, então, duas equações diferenciais de segunda ordem, homogêneas, com coeficientes constantes, que a gente já sabe as soluções, né? São soluções periódicas, né, que dependem da amplitude e da constante de fase. Essas duas equações diferenciais estão desacopladas, né? Eu consigo resolver separadamente as duas, né? Separadamente, né? Eu não preciso construir nenhuma relação entre essas duas equações diferenciais e as suas soluções, né? Então, aqui tem, neste caso do oscilador harmônico bidimensional isotrópico, onde as frequências ômega zero são iguais nas duas direções, né? A gente já sabe as equações de movimento, né? Tanto na posição x quanto na posição y, como função do tempo, né? São amplitudes, que aqui eu estou até chamando diferente, né? As amplitudes, eu tenho amplitude A na direção x, amplitude B na direção y, função periódica, que pode ser seno e cosseno, aqui eu estou escolhendo como sendo cosseno, né? Ômega zero t mais uma fase, tá? Eu estou chamando a constante de fase na direção x de menos sigma, e a fase na direção y, eu estou chamando de menos beta, só para diferenciar. Então, aqui eu tenho
A solução geral do movimento independente, né, oscilatório nas duas direções. Aqui o caso geral onde as amplitudes são diferentes nas duas direções e as constantes de fase podem ser diferentes. É o caso bem geral, né, onde as oscilações têm diferentes amplitudes e constantes de fase, mas as frequências de movimento oscilatório, as frequências angulares são as mesmas, né, nas duas direções. O movimento da partícula vai ser, o movimento geral da partícula vai ser a combinação dessas duas equações de movimento, né? Que eu vou combinando essas duas equações horárias, né, em x e t, eu vou obter a equação da trajetória, né, x de y de x. Né? Ou seja, se eu combinar essas duas equações de movimento, eu consigo, em algum momento, obter a equação da trajetória, que é o que eu vou fazer agora, nesse caso geral, para o oscilador isotrópico. Né? Então, agora eu vou começar a partir da solução da equação horária, em cada direção, obter a equação da trajetória da partícula. Tá? Então, aqui. Então, a equação da trajetória é y de x. Né? Eu vou começar com a equação horária para y. Né? Aqui, a gente viu que a equação horária em y é b cosseno de ômega 0t menos beta. Beta é a constante de fase. B é a amplitude. Aqui eu vou começar a fazer alguns truques. Né? Eu vou, aqui dentro da fase, do argumento do cosseno, eu vou somar e subtrair alfa, que é a constante de fase na direção x. Né? Não importa, porque somar e dividir, somar e subtrair alfa dá zero, né? Eu tenho o mesmo argumento. Mas quando eu faço isso, né, o argumento do meu cosseno é um argumento, é um cosseno da soma de dois ângulos, né? Ômega 0t menos alfa e um outro ângulo que é alfa menos beta, ou seja, a diferença das fases, das constantes de fase nas duas direções, né? Na direção x e na y. Né? De novo, vou lá na minha tabela de identidades trigonométricas, eu vejo que cosseno da soma de dois ângulos, né? Cosseno de alfa mais beta, né? É escrita como cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Então, essa soma, cosseno da soma, pode ser expandido com esta identidade trigonométrica. Certo? Ou seja, eu vou misturar cossenos e senos desses dois argumentos aqui. E é o que eu estou fazendo aqui. Ou seja, parte dessa equação e uso a identidade. Né? Ou seja, abro esse cosseno em produtos cosseno-cosseno, seno-seno dos dois ângulos. Né? Ômega 0t menos alfa e alfa menos beta. Está aqui, o menos está aqui corretamente. Né? Já abri em dois termos. Né? Então, y de t está ainda escrito, em função do tempo, como os dois termos. Né? Que envolve produtos de senos e cossenos. Né? Um dos argumentos depende explicitamente do tempo e o outro argumento é apenas uma constante. Como ele é apenas uma constante, o alfa menos beta é uma constante, eu vou chamar essa constante de sigma, né? Que nada mais é que a diferença do alfa menos beta. É uma constante. Né? Então, é a subtração das constantes de fase em cada direção. E lembrando que lá da equação de horária na direção x, né? X sobre amplitude é cosseno de ômega 0t menos alfa. Por que eu estou lembrando isso? Né? Que este cosseno que está aqui, né, nada mais é que x sobre a. Também, das somas dos cossenos e cossenos ao quadrado do mesmo argumento igual a 1, né, eu consigo mostrar que seno de ômega 0t menos alfa, na direção x, né, pode ser escrito como raiz quadrada de 1 menos cosseno quadrado de ômega 0t menos alfa. Isso aqui é identidade trigonométrica, né? Se eu levar o quadrado a ambos os lados, eu vou obter que seno mais quadrado mais cosseno quadrado de ômega 0t menos alfa é igual a 1. Lembrando que cosseno de ômega 0t menos alfa é x sobre a, e eu consigo lembrar que este cara aqui, ó, este seno aqui, pode ser escrito então em termos de x, né? Então, este termo, este cosseno e este seno, que são as que têm dependência temporal, podem ser reescritos em termos da posição x, né? Em termos da coordenada x e da amplitude. Então, aqui eu vou substituir este cosseno e este seno em termos de x sobre a, ou seja, da posição na direção x, né? Coordenada de posição x. E aí eu consigo chegar na equação de movimento, né? Que é y de x, ou seja, substituo a dependência temporal para uma dependência espacial em x.
Então, fazendo essa substituição, eu vejo que y de t, que agora vai virar uma y de x, na verdade, né? Estou substituindo o tempo, né? Vai ficar b, ó, b cosseno, mas o cosseno é x sobre a, cosseno da fase, aqui, menos b. Este seno, como eu mostrei para vocês, é a raiz quadrada de 1 menos x sobre a quadrado, e seno da fase. Aqui. Então, esta equação, lembrando essas identidades, né, eu tenho já a equação de movimento. De uma forma, eu já tenho a equação de movimento, a equação da trajetória, né, y de x. Né. Aqui está tudo escrito em termos de x, né, y em função de x. Parece complicado aqui porque eu tenho senos e cossenos da constante de fase sigma. Os A's aqui estão nos denominadores, eu posso multiplicar ambos os lados dessa equação por a amplitude A, né? E aí eu consigo obter esta equação, né? Então eu cancelo, quando eu multiplico ambos os lados por A, eu tenho AY no lado esquerdo, no lado direito eu removo os A's dos denominadores, né? Então eu tenho bx cosseno, que é o cancelamento desse A aqui, né? Bx cosseno, e aqui eu tenho menos b, a raiz quadrada, claro que eu já expandi, né? Tirei para fora 1 sobre A, né? Para cá para fora da raiz. O que sobra aqui dentro do argumento é A2 menos x2, quando eu faço o MMC, né? Do que está dentro aqui da raiz. A2 menos x quadrado. Seno de sigma. Vou passar para o lado esquerdo aqui, todo mundo que tem cossenos, né? Então aqui eu tenho AY menos BX cosseno. Deste cara para cá. E os que termos em seno eu passo. Os senos eu deixo para o lado direito. Tá aqui, né? Vou elevar ao quadrado. Né? Elevo ao quadrado agora. Esta equação. Aqui está elevado ao quadrado. Então eu vou seno ao quadrado. Vou ter o quadrado dessa quantidade aqui. E faço a abertura desse quadrado da esquerda, né? Aqui explícito, né? Eu vou ter A2, Y2, o termo cruzado aqui, né? Ou seja, menos 2, aqui é menos ao quadrado, né? Então aqui eu vou ter menos 2AB xy, né? Cosseno de sigma, quadrado desse segundo que está aqui, né? Vai depender de cosseno quadrado de sigma, e o lado direito já está com seno quadrado. O último passo aqui é separar tudo que depende de x e y à esquerda e isolar na direita os termos constantes. Então eu consigo identificar aqui que tem um termo constante, que é esse cara aqui, né, que só depende das amplitudes e do seno quadrado de uma fase. Ou seja, isso aqui é um cara constante, não depende de x nem de y. Só separei aqui as dependências nas coordenadas da equação de movimento, né, da equação da trajetória, e os termos constantes. Né. Essa equação que está aqui, coloquei dentro do quadrado, né, ela me dá as trajetórias possíveis, né? É a equação da trajetória da partícula. Vocês conseguem ver que a trajetória da partícula vai ser distinta, dependendo de quanto equivale as amplitudes, AB, né? E de quanto equivale essa constante sigma, né? Que tem a ver com as constantes de fase em cada direção. Ou seja, depende basicamente das condições iniciais, né? Porque as amplitudes e as constantes de fase, ambas, né, são determinadas a partir das condições iniciais. Então, dependendo das condições iniciais, eu vou ter movimentos distintos no plano XY, né? Um movimento bidimensional de uma partícula que está sujeita àquele campo de força, que é um campo de força central atrativo, né? No caso bidimensional. Aqui eu vou fazer alguns casos particulares, né, das possíveis trajetórias das partículas partindo da equação geral. Né? Então, eu vou dar algumas condições iniciais e vou mostrar que para algumas condições iniciais a trajetória da partícula é bem trivial, a forma da sua trajetória. Lembra que aqui o movimento da partícula se dá num plano, então a trajetória se dá num plano. Né? Então, a figura geométrica que vai constituir a trajetória da partícula no plano. Então, eu vou começar com o primeiro caso de condição inicial, onde a minha constante sigma aqui, na verdade, ela tem a diferença entre alfa e beta, né? As diferenças das constantes de fase em cada direção, né? São tais que isso dá mais ou menos π sobre 2. Então, dadas as condições iniciais específicas do meu movimento, da entrada da partícula nesse campo bidimensional que é atrativo, né?
onde o ponto de equilíbrio estável está na origem, né? Se o sigma for tal que ele é mais ou menos π sobre 2, né? Se eu vier aqui na equação geral da trajetória, né, e substituir sigma mais ou menos π sobre 2, bom, os cossenos são nulos, né? E os senos ao quadrado vão dar 1, né? Então aqui, nesse caso particular, a equação de movimento vai ter esta cara aqui. Esse termo aqui é nulo, né? E eu tenho só termos quadráticos em x e y, e um termo constante que depende das amplitudes individuais em cada direção AB. Né? Se eu dividir essa equação por o produto A2B2, né, que é o termo constante aqui, eu obtenho esta equação, né? Se vocês conseguem ver aqui, esta é a equação de uma elipse, né, com semi-eixos AB. Claro que se os semi-eixos, né, se as amplitudes de movimento em cada direção são as mesmas, né, ou seja, A igual a B, eu tenho círculos. Né? Ou seja, para esta condição inicial aqui, ou seja, as condições iniciais são tais que a constante de fase sigma é mais ou menos π sobre 2, né, mais ou menos 90 graus, eu consigo ver que a trajetória de movimento no plano são elipses ou círculos, ou seja, são trajetórias fechadas, né? Trajetórias fechadas que a partícula vai percorrer, né? Enquanto o tempo está passando, certo? Para esta condição inicial específica, né? Eu vou fazer outro caso onde, por exemplo, as condições iniciais são tais que a fase é zero, certo? Então, acontece alguma coisa nas condições iniciais de maneira que a sigma é zero. Estou fazendo casos particulares. Né? Se sigma é zero, se a gente for no caso geral aqui, esse termo aqui que tem seno vai a zero, o cosseno de zero é 1, né? E aí eu vou obter esta equação aqui específica para sigma igual a zero. Né? Eu vou ter uma quadrática, né, e um termo misto xy. Né? Como eu tenho um quadrado perfeito aqui, né, eu consigo mostrar que esta equação de movimento, essa equação de trajetória que eu obtive para a condição inicial sigma igual a zero, pode ser escrito como esta equação, né? Bx menos AY ao quadrado é igual a zero. Ou seja, Bx menos AY é zero. Se eu escrever y como função de x, né? Eu vou obter que a equação da trajetória da partícula é uma reta, né? É função linear de x, né? É uma reta com coeficiente angular, né? Inclinação desta reta, dada pela razão b sobre a, que é a razão das amplitudes na direção y e na direção x, né? Então, neste caso particular aqui do sigma zero, a partícula se movimenta em cima de uma reta, né? Que passa pela origem, claro, né? E ela vai ter, claro, dois pontos de retorno, e a partícula vai ficar se movimentando em cima dessa reta num movimento oscilatório. Numa direção descendente, perdão, numa direção ascendente. Né? Está se deslocando no movimento oscilatório numa reta ascendente, né? Y igual a B sobre A, x. Né? Se o outro caso que eu posso ter, é a constante de fase, sigma, ser mais ou menos π, né? Aí eu consigo mostrar, vou lá, substituo aqui, bom, seno de π ainda vai continuar dando zero, né? Mas o cosseno de π, mais ou menos π aqui, como uma função, cosseno é uma função par, né? Cosseno de mais ou menos π é sempre menos 1, né? Cosseno de 180. Né? Com isso eu vou ter a troca de sinal aqui, né? Troca de sinal. E eu tenho esta equação de movimento, ou seja, esta equação da trajetória. De novo, é quadrática, né? Eu consigo ver que ela pode ser escrita em termos desse quadro perfeito, né? Dx mais, agora mais, né? Não menos como era ali, né? Mais a y, e aí eu vejo que isso me dá uma equação da trajetória que tem esta cara. É uma reta, né? Cuja inclinação é b sobre a. Então é uma reta descendente, onde a partícula vai estar se movimentando oscilatoriamente, passando pela origem, em cima desta reta, certo? Então eu fiz 4 casos particulares, né, onde eu tenho movimentos fechados, né, trajetórias fechadas, que são elipses, círculos, movimentos sobre uma reta e etc. Eu vou mostrar só um caso geral, onde eu vou mudar bastante o ângulo, para vocês terem uma ideia
de como é que é o tipo de movimento oscilatório no caso bidimensional. Aqui eu tenho uma figura que a gente consegue ver bem direitinho. Então aqui eu estou escrevendo para amplitudes iguais, então assumindo que A igual a B, né? A igual a B. E vários valores de sigma. Um deles eu até já fiz ali, que é o π sobre 2, né? Π sobre 2 eu mostrei para vocês que é um círculo, o movimento oscilatório, né? Como as amplitudes são iguais, né? O movimento é oscilatório, eu fiz também algumas elipses, né? Acho que o zero não está aqui, não é o caso que eu fiz. Este é um dos casos, né? O último que eu fiz, né? Que é a reta descendente, quando o sigma é mais ou menos π sobre 2, né? 180 graus, né? O movimento oscilatório é esse daqui, né? É sobre esta reta aqui. Né? Ele vai e volta entre os pontos de retorno, passando pela origem, né? Nesse tipo de movimento. E claro, para ângulos, para constantes de fase, que não são aqueles que eu mostrei ali, né? Eu tenho movimentos fechados, né? Aqui tem vários ângulos que a gente pode mapear, né? Eu posso ter várias elipses, né? Onde essa elipse, no caso aqui para estes ângulos, né? Tem foco, né? Se desenvolve o movimento dessa elipse, os semi-eixos, né? Estão na reta descendente, essa aqui x igual a y. X igual a menos, y a menos x nesse caso aqui. Então eu posso mostrar todos os tipos de movimento, para o caso particular onde as amplitudes são iguais, né? Para diferentes constantes de fase dadas pelas condições iniciais. Mas na maior parte deles eu tenho trajetórias fechadas para o oscilador harmônico bidimensional isotrópico, né, onde as frequências de movimento são iguais nas duas direções. Então eu posso ter elipses, círculos, se movimentar em cima de uma reta, etc. Né? Sempre movimentos fechados. Né? Esse é o caso geral, como eu mostrei para vocês, da figura correspondente às possíveis trajetórias, né? Do oscilador harmônico bidimensional isotrópico. Né? Para finalizar a aula, eu vou mostrar para vocês a análise bem rápida, não vou fazer em detalhes, porque a solução é só numérica na maior parte do tempo. Né? Até aqui, no caso anterior, no isotrópico, eu consegui uma solução analítica para a equação da trajetória. Na verdade, eu construí uma família de trajetórias dadas pelas condições iniciais. Né? Agora eu vou analisar o oscilador também bidimensional, né? Que é o oscilador harmônico anisotrópico, ou seja, não isotrópico. Né? Significa, então, que as frequências de movimento nas duas direções não são as mesmas. Então, eu posso ter frequências distintas de oscilação na direção x e na direção y. Então, aqui está denotado por ômega x e ômega y, são as duas frequências. Então, aqui eu não tenho coincidência das frequências de movimento em cada direção. Tá? Mas igual, as equações de movimento são as mesmas, né? Elas são independentes das equações diferenciais. Né? Então eu conheço as equações horárias, né? As soluções do movimento nas duas direções. São amplitudes, funções periódicas da fase, onde na fase eu tenho as constantes de fase. A única diferença com o caso isotrópico é que, em vez de ter ômega zero igual para os dois, eu vou ter frequências angulares distintas nas duas direções. Não há problema nenhum quanto a isso. Né? No caso geral, onde essas frequências não têm uma dependência específica, uma relativa à outra, né? O tipo de figura correspondente à trajetória da partícula no plano, né? Tem um nome específico, né? Ou seja, qual é que são as trajetórias da partícula sujeito a um campo que corresponde a um oscilador harmônico anisotrópico. São curvas chamadas de Lissajous, né? Ou Bowditch. Eu já vou mostrar uma figura geral para vocês, né? Mas o movimento da partícula pode ser aberto ou fechado, tá? Eu posso ter trajetória fechada ou aberta, dependendo da relação entre as frequências angulares. Mas a trajetória da partícula, as figuras que aparecem como sendo trajetórias dessas partículas, dessa partícula nesse campo oscilatório anisotrópico, tem um nome particular, né, que são as figuras ou curvas de Lissajous. Eu vou ter curvas fechadas, ou seja, o movimento
eu consigo voltar no mesmo ponto depois de um certo tempo, né? Só vai acontecer esse caso de eu ter curva fechada, né? Trajetória fechada, depois de um certo tempo, se a razão entre as frequências, né, em cada direção, x e y, né, é uma razão de números inteiros, ou seja, que as frequências estão relacionadas por uma fração racional, né? Ou seja, se essa razão das frequências em ambas as direções for uma fração racional, eu consigo mostrar que, consegue-se mostrar que a trajetória da partícula, depois de um certo tempo, é fechada. Se eu não tenho essa condição, a trajetória da partícula não é fechada, ou seja, eu não vou ter nenhum tempo onde eu retorno em algum ponto anterior, né, do movimento da partícula. Aqui eu tenho um site onde tem simulações, né, da trajetória, né, da equação da trajetória, ou seja, ele vai desenhar para vocês a equação da trajetória, vocês explicando para eles, dando, né, os valores das amplitudes e das fases, né? Vocês podem simular as diferentes figuras que podem aparecer para diferentes condições iniciais, claro. Ele faz numericamente, mostra o movimento oscilatório no plano, né, para as condições iniciais que vocês deram, né. Aqui eu só estou fazendo um desenho esquemático, né, no caso onde eu tenho a razão entre as frequências nas duas direções como sendo uma fração racional. No caso aqui, a razão ômega-x sobre ômega-y, né, a razão entre as frequências, na direção x e y, é 1/2. Isso é uma fração racional como resultado da razão das frequências, né. Para essa fase particular, que é π sobre 2, que é o 180, né, se eu tenho essas condições, né, a trajetória é fechada, como a gente mostrou ali, né, e ela tem essa forma, tipo uma gravatinha borboleta, né. Ela vai se movimentar, a partícula se movimenta em cima dessa trajetória, né, e a trajetória é fechada, né. Eu consigo, depois de certo tempo, voltar em pontos onde eu passei antes. Então aqui está a cara da gravatinha, o tamanho, a largura da gravata, né, e a espessura vai depender das amplitudes de movimento em cada direção, né, o A e o B. Só vou mostrar aqui o caso, uma figura mais geral, se eu consigo mostrar para vocês aqui, de uma curva de Lissajous genérica, onde eu não preciso necessariamente ter aquelas condições, né. Aqui, por exemplo, eu tenho uma outra figura fechada, né, ou seja, eu tenho a razão das frequências é uma fração racional, né. Então, eu tenho um movimento complicado aqui de oscilação no plano, né. É uma figura bem complicada de fazer a representação dela. Na verdade, é só numericamente que a gente consegue representar o movimento dela como função do tempo, né. Mas, no caso aqui, se a razão das frequências é uma fração racional, a trajetória da partícula se dá sobre, vai ser fechada, né. Eu consigo, depois de certo tempo, voltar numa mesma posição, certo? Se não acontecer isso, eu não consigo passar duas vezes pelo mesmo ponto, né? Com a mesma velocidade, né? Claro. Ou seja, com a mesma condição, né? Certo? Então, com isso, eu termino a questão do oscilador harmônico livre, tanto o caso unidimensional quanto o caso bidimensional. No caso bidimensional, eu tenho o caso isotrópico e o caso anisotrópico. O caso isotrópico é mais tranquilo, todas as trajetórias são fechadas no plano, né? E corresponde a várias daquelas figuras que eu mostrei, né? Círculos, elipses ou movimentos oscilatórios sobre uma reta descendente ou ascendente. Tudo depende das condições iniciais, né? No caso do anisotrópico, o movimento é bem mais complicado, né? A solução, na maior parte dos casos, tem que ser numérica, né? Mas, em alguns casos, onde a razão é uma fração racional, até eu consigo trajetórias que são fechadas, né? Consigo voltar no mesmo ponto com a mesma velocidade, mesmo V e mesma posição, né? Certo? Com isso eu termino a nossa aula de oscilação livre.
Na aula que vem a gente vai já fazer a introdução de amortecimento, né? Então, eu vou começar com um oscilador harmônico inicialmente livre, onde a frequência natural é ômega zero, como a gente mostrou aqui, né? E vou introduzir uma força resistiva, né? Um campo de força resistivo, né? Ou seja, uma força que transforma a energia mecânica em uma outra energia que não é cinética nem potencial elástica, né? E aí a gente vai ver como é que é o movimento de um oscilador que tem amortecimento, né? A gente vai ver quais os casos, né? Eu posso ter oscilador muito amortecido, ou amortecimento fraco, ou o caso crítico, né? A gente tem 3 tipos de amortecimentos gerais, né? Dependendo das condições iniciais, quando eu introduzo uma força resistiva, né? A gente vai ver na aula em detalhes qual é, que é a equação de movimento. A gente consegue, nesse caso, se a força resistiva for proporcional à velocidade, como é a maior parte dos casos de força resistiva, né, a gente vai conseguir obter uma solução analítica, na maior parte do tempo, né, para o oscilador amortecido. E a gente vai ver todas as condições iniciais que correspondem a esses 3 tipos de oscilador amortecido que eu falei. Né? Muito amortecido, pouco amortecido, ou crítico, né, no caso. Certo? A aula que vem a gente continua sobre os osciladores harmônicos. Fico aberto então para perguntas, né, da nossa aula, dúvidas, certo? A gente já tem atividade da semana passada, né, eu só consegui colocar no sábado mesmo, né, mas igual, a gente teve uma aula só, as atividades correspondem à nossa aula de terça, né, de terça-feira, que era sobre a classificação dos pontos de equilíbrio, né? Equilíbrio estável, instável e neutro, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor? Alô? Alô? Sim? Está ouvindo? A aula passada, eu não recebi o vídeo. Alguma dúvida adicional? Roberto está com o fone ligado aí. O que quer falar, Roberto? A aula passada, eu não recebi o vídeo da aula passada. Não sei se chegasse a colocar. Sim ou não? Alô? Tudo tranquilo? Tá. Alô? 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 Marcelo está fazendo pergunta. Ele está falando, mas eu não estou ouvindo ele, na verdade. Eu não ouço o Roberto. Eu não estou ouvindo. Mas vocês me ouviram. Só quem está falando é o Marcelo. Marcelo, vocês me ouviram? Todo o tempo? Vocês conseguiram ver as imagens e a voz? Alô? Tá. Pelo menos isso, né? Que aconteceu na semana passada. Eu não consegui dar aula para vocês. Eu dei a minha segunda aula, né? E eu comecei tranquilo, comecei a falar. Só que em algum momento caiu a minha conexão. Eu continuei falando, mas como eu não ouvi os alunos, eles não me viam mais e nem não viam o que eu estava falando. Né? Mas eu não consigo ouvir o Roberto, né? Alô? Ah, sim. Da aula passada, o vídeo, né? Eu vou ver lá se já está pronta a gravação da terça, né? No caso da terça-feira. Certo, tá. Ainda não estava pronto até o final de semana, eu não tinha visto o vídeo, né? Uhum. Sim, não, até essa semana que foi quando eu atualizei, né? Ainda no MemeConf não tinha nenhuma gravação daquela aula de terça. Né?